Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, gravando mais um vídeo, seguindo o nosso estudo na história de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, né? Nós estamos nessa série aprendendo lições preciosas na vida de Naamã, né? Você que está conhecendo o nosso trabalho hoje, você possa assistir os vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar prosseguimento, livro de 2 Reis, versículo 5, a partir do versículo 13, né? Vamos dando continuidade à história de Naamã e dentro da história de Naamã, extraindo lições preciosas sobre a palavra de Deus. E diz assim: chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada e se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Queridos, dando continuidade, Naamã tinha ido até a casa do profeta Eliseu e ele achava que quando ele chegasse lá, o profeta Eliseu iria sair, o profeta Eliseu iria levantar a mão, aconteceria algum milagre prodigioso, ele passaria a mão sobre a enfermidade de Naamã e ele seria curado. Foi assim que ele imaginou. Mas o profeta mandou dizer-lhe que ele fosse até o Rio Jordão e ele mergulhasse ali 7 vezes e ele seria curado. Então ele sai, queridos, indignado, né, por não ter o profeta não tê-lo recebido e principalmente ter mandado mergulhar no Rio Jordão, que na visão deles principalmente era um rio sujo. Por quê? O Rio Jordão, na verdade, ele vai surgir ao sul da Síria, lá no Monte Hermon. E ele nasce lá no sul da Síria, né, no monte, na raiz. Né, essa água, ela precipita do monte, ela escorre sobre o monte e dá origem a este rio. Este rio, ele vai cortando toda aquela região, o sul da Síria, passa por Israel, né, dando origem ao Mar da Galileia, depois desce mais um pouquinho, dando origem ao Rio Jordão, que vai separar ali a região da Jordânia de Israel, e mais abaixo vai separar a Cisjordânia da Jordânia, e logo mais abaixo você tem o Mar Morto. E quando este rio ele surge lá no início dele, né, ou seja, ao sul da Síria, né, a partir ali daquela precipitação que existe no Monte Hermon, é uma água muito limpa. E além de ser uma água muito limpa, é uma água que não tem uma grande quantidade de sal. Mas quando este rio ele vai caminhando por dentro de Israel, passando pela Jordânia, passando pela Cisjordânia, saindo do outro lado, a quantidade de sal vai aumentando e a poluição também daquele rio, de forma que ele era visto como um rio sujo, um rio poluído. E é justamente isso que Naamã vai dizer: lá na minha terra tem Abana e Fafá, que são rios muito mais limpos, e o profeta poderia ter mandado eu me banhar lá, mas não, mandou eu me banhar neste rio imundo que é o Rio Jordão. E eu acho aqui algo muito interessante. Mais uma vez, os servos vão intervir, porque quem despertou Naamã para a cura foi justamente a serva dele que trabalhava na casa dele. E agora Naamã estava prestes a desistir. E o Senhor vai usar mais uma vez um servo, né? Na verdade, os servos que acompanharam Naamã, que vão chegar para ele, né?
e vão dizer assim: meu pai, ou seja, meu Senhor, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? O que eles estão dizendo? Meu Senhor, meu pai, meu chefe, quantas coisas mais difíceis o Senhor não já fez para alcançar a sua cura? De forma que se o profeta tivesse te pedido algo impossível, certamente você não teria feito, né? Então, é justamente isso que acontece, né? Ao justamente falar esta palavra, né, ele se encontra agora em conflito diante daquela situação. E os servos assim disseram: meu senhor, ele te pediu algo tão simples, somente mergulhar no Rio Jordão, somente se lavar no Rio Jordão, dar 7 mergulhos e seria purificado, né? E é interessante que isso confronta o coração de Naamã, né? Onde ele pensa: poxa, é verdade, eu caminhei mais de 130 quilômetros para ir até a casa do profeta, cheguei lá, né? E agora eu estou voltando indignado porque ele não me recebeu, mas ele me pediu algo tão simples, né? Que é só ir ali até o Rio Jordão, dar os 7 mergulhos e ser curado. Então, ele deixa agora o seu orgulho de lado, a sua vaidade de lado, ele desce ali da sua carruagem e dá ali os famosos 7 mergulhos, né? Segundo a tradição, dá o primeiro mergulho, não sai curado, dá o segundo mergulho, não sai curado, dá o terceiro mergulho, não sai curado, dá o quarto, dá o quinto, dá o sexto, e quando ele dá o sétimo, aí sim ele é curado. Isso nos lembra muito uma história lá no Antigo Testamento, quando Josué vai dar a volta nas muralhas, né? E quando é na 7ª volta, as muralhas foram abaixo, né? Interessante que esse número 7 ele se repete. E foi aqui, né? Quando Naamã deu o 7º mergulho, né? As muralhas caíram, ou seja, a sua pele agora estava limpa como a pele de um menino. Então agora ele volta para a casa do profeta Elias, né? E ao voltar agora para a casa do profeta Eliseu, com a sua comitiva, ele se põe agora diante, né? Ou seja, Eliseu agora abre a porta, Eliseu agora o recebe, né? E diz assim no versículo 15: veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. É, querido? Então, o que é que nós vemos aqui nesse texto? Primeiramente, mais uma vez, os servos intervindo, né? Porque da mesma forma que a serva que trabalhava na casa de Naamã despertou ele de que poderia haver a cura, agora quando ele estava desistindo da sua cura, os servos foram lá e chamaram a atenção dele, né? Se ele tivesse te pedido algo difícil, não faria, né? Se tivesse te pedido algo muito complicado, não faria. E assim ele acabou atendendo, né? E isso, queridos, chama a nossa atenção, né? Esse texto, ele acaba chamando a nossa atenção, né? Porque uma palavra que chamou muita atenção ao meu coração, que quando os servos dizem assim: se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a teria feito, né? E é isso que chama a atenção muitas vezes nas coisas de Deus, né? É que o Senhor, ele não nos exige coisas difíceis, né? Então, muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis na nossa vida, de adversidade, onde muitas vezes nós não encontramos solução e a gente vai até a igreja, ou o Senhor envia alguém para falar conosco sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Deus. E às vezes o Senhor quer coisas nossas tão simples, e muitas vezes não, nós rejeitamos.
Era muito melhor se o Senhor tivesse nos pedido algo muito difícil. Era muito mais fácil a gente fazer do que muitas vezes uma coisa simples, né? Por exemplo, às vezes você está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, né? Por exemplo, muitas vezes uma crise financeira na sua casa, uma adversidade na sua família, né? E poderia muito bem alguém chegar para dizer, olha, daqui em diante, você, para sair dessa crise financeira, você vai ter que trabalhar 24 horas durante 6 dias por semana. É interessante. Interessante que você não ligaria, né? Durante aqueles 6 dias, você se dedicaria de forma intensa para receber um dinheiro a mais e poder quitar as suas dívidas, né? E muitas vezes você está passando por um momento difícil e uma pessoa chega para você e diz, rapaz, você poderia ir até a sua casa e antes de dormir, você se ajoelhar e você apresentar a Deus a sua situação. É interessante que é mais fácil muitas vezes a gente aceitar a primeira condição, né, que seria trabalhar, virar das madrugadas trabalhando para sanar as nossas dívidas, do que fazer algo tão simples, que seria antes de dormir, orar a Deus, pedindo a Deus para que o Senhor pudesse intervir com a sua mão poderosa para resolver a nossa situação. Então, às vezes, a gente se propõe a fazer coisas muito mais difíceis e muitas vezes não fazemos o que poderia ser mais fáceis, né? Muitas vezes nós estamos enfrentando uma enfermidade muito difícil, né? Uma enfermidade que muitas vezes a medicina muitas vezes diz que não tem cura, que não tem jeito. E se o médico dissesse para nós, olha, esta enfermidade tem cura, né? E a cura dessa doença se encontra nos Estados Unidos. Certamente, querido, você ia fazer todos os esforços. Você venderia a sua casa, você venderia o seu carro, você faria um empréstimo e iria até os Estados Unidos atrás daquela cura. Agora, se uma pessoa chegar para você e disser, olha, querido, eu não tenho um dinheiro para te oferecer para ajudar você a ir até os Estados Unidos, mas eu tenho uma solução muito mais simples para você. Você poderia ir até a igreja comigo, né? E pedir uma palavra de orientação ao pastor, né? E quem sabe ele possa dar uma palavra de orientação para você, quem sabe o jejum, quem sabe uma leitura da palavra, quem sabe algo que possa me ajudar nesse momento tão difícil e de adversidade. E é interessante que é mais fácil você vender o carro, vender a moto, fazer um empréstimo, juntar dinheiro e ir para os Estados Unidos atrás da sua cura, do que tirar um momentinho e ir na igreja, ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma palavra de orientação. E muitas vezes naquela palavra de orientação, muitas vezes se encontra a cura da sua vida, né? Muitas vezes você está passando por um momento tão de final de ano, tão adverso, com tanta dificuldade, né? Com um momento tão difícil onde você não vê soluções e você está criando soluções extremamente complexas na sua cabeça, né? Você está criando soluções extremamente difíceis para tentar resolver, onde você poderia tomar uma decisão muito simples, que era de entregar a sua vida a Jesus e colocar tudo nas mãos dele e no controle dele. É interessante que nós, muitas vezes, nós dificultamos as situações. Às vezes o Senhor nos dá uma solução muito mais simples, mas a gente não quer aquela solução mais simples. Parece que se fosse mais difícil, se encontrássemos mais dificuldades, se fosse mais impossíveis, parece que assim nós alcançaríamos. Parece que assim valeria a pena. Que foi o caso de Naamã, né? O servo dele chega para ele e diz, meu senhor, o profeta te pediu algo tão simples, né? Imagina se tivesse te pedido algo mais difícil, ou seja, coisas muito mais difíceis para que o Senhor pudesse ser curado. O Senhor já fez e não foi curado. E este profeta está te pedindo uma coisa tão simples, vai lá e faz. E assim, querido,
Às vezes nós estamos com o nosso coração tão incomodado, tão ansioso, buscando soluções difíceis para coisas que muitas vezes são simples, né? Onde o Senhor é capaz de muitas vezes apresentar para nós soluções simples e muitas vezes por a solução ser tão simples, nós não queremos, né? Muitas vezes a gente nem acredita que aquilo dali seja uma solução de tão simples que foi, né? Tão simples que foi. Me lembrei agora de uma história que é a história de Gideão, né? Gideão, junto com o povo, sofria constantemente ataque do povo filisteu, né? A ponto que eles tinham que esconder a sua produção. E o Senhor teve um encontro com Gideão, né? E disse: Gideão, varão valoroso, eis que sou contigo. E Gideão: não, Senhor, o Senhor não é conosco, não. Porque se o Senhor fosse conosco, não estaria acontecendo essas coisas, né? E é interessante que nessa história tão maravilhosa, o Senhor prepara Gideão, né? Gideão de uma forma tão maravilhosa. E o Senhor coloca 30.000 soldados para Gideão liderar, né? E quando os soldados estão na frente de Gideão, o Senhor pede para Gideão fazer experimentos, né? O primeiro experimento foi dizendo que os covardes, né? Que os covardes fossem embora. E nesta hora, mais da metade das tropas do exército de Gideão foi-se embora. E o Senhor disse: Gideão ainda tem muito soldado. Eu quero fazer o segundo experimento. Manda eles beberem água, Gideão. E aquele que levar a água até a boca, você separa. E aquele que pular dentro da água e começar a beber, você separa do outro lado, né? E quando Gideão fez esse experimento, sobrou somente 300, ou seja, Gideão e mais 300. De 30.000 homens só sobrou 300, né? E é interessante que Gideão ficou pensando: como é que eu vou vencer um exército filisteu, só eu e 300 homens? E é interessante que o Senhor nem precisou nem de 30.000, o Senhor não precisou nem de 300, o Senhor precisou só da fé de um único homem, porque a palavra de Deus diz que quando chegou na madrugada, o exército filisteu teve um sonho, né? E no sonho que eles tiveram, eles sonharam com um pão rodando o arraial deles, e naquela madrugada bateu um pânico neles, um desespero neles, onde um anjo do Senhor, né, levou um pânico ali aquele meio do arraial, de forma que eles mesmos acabaram se destruindo ali, de forma que Gideão, junto com os 300, não precisaram fazer nada. Então, acho interessante justamente isso. Gideão, para vencer os filisteus, ele pensava que ele precisava dos 30.000, né? Então, não tinha ninguém. E agora 30.000, mas desses 30.000 só restaram 300. E é interessante que o Senhor nem usou 30.000 e o Senhor também não usou 300, né? O Senhor, com a sua mão poderosa, levou um pânico horrendo ali ao meio daquele povo, de forma que eles acabaram se destruindo, que tão grande foi o pânico que veio sobre o exército do povo filisteu, né? Ou seja, Gideão estava pensando na sua cabeça uma solução tão difícil, né? Tão complexa para aquela situação, que era juntar o maior número de soldados possíveis para tentar destruir ali o exército filisteu, e o Senhor não. O Senhor só queria de Gideão fé, né? E o Senhor acabou propondo uma solução tão simples, que foi levar o pânico e o terror, de forma que eles se mataram entre eles mesmos, né? Então, para você ver, às vezes o Senhor, nós nos deparamos de situações tão difíceis, tão complicadas,
E o Senhor às vezes nos dá uma solução tão simples e a gente não acredita que aquela solução tão simples vai resolver aquela situação que nós estamos enfrentando. Era muito melhor se o Senhor aparecesse ou enviasse o seu servo e nos acabasse propondo ali algo muito difícil. Seria muito mais fácil a gente aceitar, né? A gente querer fazer do que muitas vezes o simples, né? Porque o Senhor sempre foi simples, né? Diante de um homem cego, ele cospe sobre a areia, forma uma espécie de lodo, né? E passa nos olhos daquele homem, e aquele homem é curado, né? Uma solução tão simples, não precisou de nada mirabolante, de nada milagroso, de nada de outro mundo, né? Um outro texto, está um homem há 38 anos esperando que as águas se mexessem, e com aquelas águas se mexessem, alguém pegasse e jogasse ele dentro para ser curado, né? Ou seja, todo esse trabalho, pegar o aleijado, esperar as águas se mexer e jogar, e nesse processo ele esperava mais de 38 anos, e o Senhor chegou ali para ele e disse: levanta e anda. Imediatamente ele foi curado. Eu lembrei também de um outro texto, que é lá no livro de Atos, onde Pedro e João, se eu não estou enganado, eles vão subindo para a oração, e se encontrava um homem ali há muito tempo, que ele estava sempre na porta do templo pedindo esmola, né? E quando Pedro, junto com João, passa, né? Eles olham para aquele homem que se encontrava naquela situação e dizem para ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? Então, em um mundo onde nós esperamos soluções tão complexas, né? E parece que as soluções complexas parecem ser mais digeríveis do que soluções simples que são apresentadas pelo Senhor todos os dias para nós. Para que nós possamos ter essa sensibilidade e esse discernimento de perceber que as soluções simples têm o agir de Deus e a mão poderosa de Deus. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, grande Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, Senhor, por mais uma lição, por mais um ensinamento que nós estamos extraindo deste texto de Naamã, Senhor. Um texto tão precioso, um texto tão rico, Senhor, que fala da Tua palavra, que fala do Teu Evangelho, onde nós podemos extrair lições preciosas, Senhor. Porque muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, parece que as soluções complexas, parece que elas são mais digeríveis para a gente. É mais fácil da gente aceitar que ela vai nos levar à solução do que quando o Senhor propõe soluções tão simples. Soluções tão simples como te aceitar, soluções tão simples como ler a Bíblia, soluções tão simples como orar, soluções tão simples como jejuar, soluções tão simples como viver a Tua palavra, soluções tão simples como ter o bom testemunho, soluções tão simples como manifestar a fé no Teu Evangelho, na Tua palavra e na Tua santa e poderosa misericórdia, Senhor. Que nós possamos ver o Teu cuidado, que nós possamos ver o Teu amor, que nós possamos ver a Tua misericórdia, Senhor, nas coisas simples, nas soluções simples, nós possamos ver o Teu mover e o Teu cuidado. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derramando a sua graça, o seu amor e o seu cuidado. Então eu peço para você que está chegando aqui no nosso canal, que você possa seguir o nosso canal, compartilhar, comentar, para que nós possamos seguir crescendo e pregando o Evangelho do Senhor. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.